Thaís, vamos lá então. Uma coisa bastante comum nas empresas familiares é a falta de clareza de papéis. Ele é meu pai ou ele é meu patrão? Geralmente o filho acaba olhando o pai somente como pai e não como patrão. E assim como o pai também acaba vendo o filho como filho e não como empregado como deveria ser. Muitas vezes as emoções falam mais alto do que as razões, e isso pode trazer inúmeros conflitos, desafios e ruídos nos relacionamentos de empresas familiares. E é daí que a governança corporativa entra, para começar a clarear esses papéis, quem faz o quê, sem essa mistura. Eu costumo dizer, Larissa, que é muito comum o ser humano perder o foco dele. É muito difícil o ser humano mirar alguma coisa na vida dele e perseguir naquilo sem se desviar, pelo menos por alguns instantes, da rota dele até chegar no destino dele. E numa empresa familiar isso não é diferente. A gente chega numa empresa familiar, logo no primeiro dia, a gente dá um treinamento, eu falo essas coisas para os membros da família, mas aí tem que fazer um trabalho consistente para evitar com que esses erros aconteçam. Mas logo no início, isso é normal acontecer, a perda de foco. A gente diz que a gente tem que começar a ver o filho como funcionário, a gente diz que a gente tem que começar a ver o pai como patrão, separar os papéis, todo mundo entende. Mas no início, pelo menos no início, é um pouco difícil todo mundo internalizar essa ideia. Porque é a perda de foco. Beleza, Antônio Carlos, vamos começar a fazer isso de agora em diante. Aí todo mundo vai para sua casa, toma banho, dorme, descansa. No dia seguinte está de volta na empresa, parece que o treinamento do dia anterior não havia sido feito. Então a gente tem que fazer um trabalho bastante meticuloso na empresa familiar, com muito planejamento, com muito cuidado para que esses novos hábitos fiquem enraizados através de alguns documentos, inclusive, que a gente vai citar aqui ao longo da nossa live de hoje. Então, é muito comum na empresa familiar se perder esse foco, não é isso, Thaís? Eu acho que é comum na vida, né? A gente perder o foco e andar distraído. Eu acho que a vida é uma grande distração, então a gente precisa cuidar disso. E como você falou bem, né? Na empresa familiar, assim como na nossa vida, a gente tem inúmeros papéis, né? Nós, enquanto pais, maridos, esposos, enfim, a gente exerce vários papéis. E eu acho que o grande exercício nosso é ritmo e constância, né? Assim como na dieta, como na vida, como na definição de papéis. E claro, as emoções têm um poder muito grande. Eu acho que quando a família se dá conta disso, e que eu sempre falo, trabalhar e amar no mesmo lugar é uma escolha. E tem pessoas que se dão bem com essa escolha e tem pessoas que não se dão bem com essa escolha. Normalmente, as pessoas que são muito emotivas, eu sempre recomendo, não mistura amor e trabalho, porque amor e trabalho é uma mistura muito bombástica. Então, se você, né, por exemplo, se você já é compulsivo, você não pode sentar num buffet que é aquilo, entendeu? Que é livre, buffet livre, porque você já é uma pessoa compulsiva. Então, você tem que ir num negócio que você pesa. Então, eu acho que é um pouquinho da gente saber também o nosso lugar, né? Nessa estrutura que é a vida. E as empresas familiares são um convite para você, tanto o papel do filho quanto do pai entender. Será que esse é meu lugar? Continuar querendo que os filhos assumam? Eu consigo separar os papéis porque eu acho que também a empresa familiar é um lugar assim que parece que é quase uma obrigação que o filho suceda. E eu acho que não é bem assim, né? Hoje em dia a gente já tem uma liberdade, os pais entendem que pode ser profissionalizar e vender a empresa, pode ser um excelente negócio para a família. Então eu gosto de sempre trabalhar com possibilidades e escolhas. Escolher o trabalhar e amar no mesmo lugar, a gente vai ter trabalho. E é trabalho, como você disse, todo dia, diariamente eu acordo e coloco. Hoje estou no meu papel de quê? De mãe, de sócia, de funcionária, e tem inclusive casos que os filhos ocupam posições hierárquicas na empresa superior ao dos pais. E os pais não se rendem, né? Então, no momento de transição, é comum que os filhos ocupem um cargo superior e os pais querem continuar mandando exercer o mesmo poder da parentalidade, o que é inviável. Então, eu sempre falo, é uma escolha. Eu sempre, quando chego numa empresa, você escolheu estar nesse papel? Ah, não, eu não queria estar aqui. Daí eu falo, olha, então olhem para isso. Vocês vão levar isso de forma obrigatória? É igual dieta imposta, gente. Ninguém faz, ninguém vai tentar mudar o outro, entendeu? É uma questão muito da intimidade. Você vê isso também, Antônio, por aí? Com certeza. O filho que assume o lugar do pai, mas geralmente não consegue.
E Uhum. no caso das empresas familiares onde o filho consegue finalmente assumir o lugar do pai, o que acontece? Justamente isso que você falou. O pai começa a se intrometer na vida do filho, começa a dar pitacos. E o filho, o que ele quer? Ele quer liberdade. Ele quer liberdade para poder mostrar a competência dele. Ele quer liberdade para poder colocar os conhecimentos e as técnicas que ele aprendeu na faculdade, no MBA ou com experiências da vida em prática. Porque é muito frustrante para o herdeiro. Ele faz todo um tipo de preparação ao longo de anos. Às vezes ele ouve na infância as pessoas e os próprios pais dizerem que ele vai assumir os negócios. Só que quando ele entra na empresa e o tempo vai passando, ele vai vendo que vai ficando cada vez mais difícil. E ele vai se frustrando. E é um projeto de vida que o herdeiro vê indo por água abaixo, muitas vezes. Isso é extremamente frustrante para um herdeiro de uma empresa familiar. A gente Sim. precisa ajudar esses herdeiros a se reinventarem, a ressignificarem muitas coisas na sua vida, para eles não desmotivarem, não deixarem a peteca cair, porque isso pode trazer traumas. Não é à toa que há muitos conflitos em empresas familiares. Um dos motivos pelo qual há muitos conflitos é por causa disso. Eu já vi empresa familiar onde o filho estava há 30 anos na empresa do pai. 30 anos. Cara já casado, com 3 filhos. E ele me perguntava, Antônio Carlos, eu vou ser empregado do meu pai para o resto da minha vida? Quando é que eu vou ser o líder? Quando é que eu vou ter o meu próprio negócio? Quando é que eu vou poder mandar na própria empresa onde eu fui ou ainda sou funcionário? Então, assim, eu vejo a frustração carregada no semblante do filho Sim. do dono da empresa. E eu fico comovido com essa história dele, obviamente, e tento ajudá-lo da melhor maneira possível dentro da realidade dele. Então, Antônio, eu acho que dessa questão a gente podia falar de duas coisas bem importantes que você tocou aí, que eu gosto sempre de dizer nas empresas que eu tenho alguma atuação, sempre falar assim, ó, antes, eu acho que é assim, ó, antes de pensar na sucessão, é importante pensar na criação, né? Que criação eu dei para o filho? Porque eu acho que isso, o segredo da empresa familiar é você criar duas coisas ao mesmo tempo. Você criar uma empresa com valores que podem dar suporte para tua vida, para tua família, e você criar a tua família para ser suporte para a empresa, entende? Que é meio que você criar gêmeos, assim. Então, muitas vezes, o que eu tenho visto hoje, principalmente, é um rompimento nesse fortalecimento do vínculo que começa desde muito cedo, né? Desde a primeira infância a gente está vendo. E hoje em dia eu vejo sucessores afoitos querendo assumir, mas não tem vínculo nenhum com os pais. Os pais eram pais que trabalharam a vida inteira fora, muito tempo fora. E eu acho que ali vai ser um mar de problemas, né? Um mar de conflitos. Mas também vejo a opção do filho seguinte. Sempre comento a mesma história. Antes de conquistar o bastão, você teve que conquistar a tua própria identidade. Que É. também poderia ser por fora da empresa dos pais. Porque eu vejo muitos filhos no embate. Até a minha mãe entrou aqui e é bem interessante, porque nós temos... Eu já era uma pessoa afoita, já não passaria uma vida inteira enfrentando os meus pais, porque para entrar na empresa, eu segui logo cedo, não vai rolar ficar nessa vida, entendeu? Eu tive a minha vida e falei, vou partir para outro campo. E tá super bem, porque eu levo no meu coração todos os valores que eles me passaram. Eu vou na empresa com muito orgulho e gratidão, aquilo me sustentou durante muito tempo. Eu eventualmente posso assumir no futuro, mas eu acho que você tem que ser uma escolha, entende? Porque eu acho que fica o filho muito querendo impor uma questão para o pai, e o pai não tem o mínimo interesse de deixar o filho sobreviver pelas suas próprias pernas. Então, cabe ao filho também falar, então, obrigado, pai, por esse espaço, eu não aceito e vou seguir a minha vida. Né? Entende? Porque parece que fica um embate ali, né? Um cabo de guerra, cada um puxando para um lado e falando, não, então segue a tua vida. Ah, mas é que eu fiquei tantos anos na empresa. Pois é, mas escolha tua, entende? Que eu acho que a gente também tem que assumir um pouco desse lugar, né? Eu quis ficar e paciência, é essa vida que eu tenho. Isso. Eu costumo dizer assim, que o herdeiro, não adianta ele choramingar, não adianta ele querer assumir o lugar do pai porque ele se acha no direito, ou porque a legislação ampara ele, não adianta. Ele tem que conquistar o respeito e a legitimidade dele como um membro a mais da empresa. Ele tem que mostrar que ele está lá por competência, e não por laços familiares, e não por uma questão de nepotismo. Porque eu costumo dizer, quem vai te colocar lá dentro vai ser teu pai ou vai ser tua mãe. Mas quem vai te manter lá dentro, quem tem que se manter e se fazer se manter, vai ser você. Por exemplo, muitas vezes quem mantém um filho na empresa são os pais.
mesmo quando os filhos não têm a competência devida. Mas Aí que é um problema. muitas vezes o filho ele tem que se fazer se manter na empresa familiar. Ou seja, ele tem que se manter pelo seu próprio esforço, pela sua competência, pela sua dedicação, chegando no horário certo, saindo no horário certo, cumprindo o horário e a carga horária de funcionário, como um colaborador qualquer dentro de uma empresa familiar. E ele tem que ter o posto dele legitimado pelos funcionários. Os funcionários têm que respeitá-lo e olhar para ele como um membro, como eles olham entre si. E não olhar para ele e pensar, ele só está aqui pelo fato dele ser filho do dono da empresa. É isso, mas antes de pensar na sucessão, a gente tem que pensar na criação. Eu sempre volto nesse assunto, porque eu vejo assim, todo o debate das empresas familiares hoje são de abraçar filhos mal criados. E eu acho que não é o papel da empresa familiar abraçar filhos mal criados, né? Porque se a gente criou mal os filhos, porque assim, ele não tem lugar em outro ambiente profissional, por exemplo, né? Que eu acho que muitas vezes, às vezes, é difícil você mostrar competência para o pai. É difícil provar competência para o pai. O pai sempre vai te ver como filho. Sempre vai te ver como filho. Então, muitas vezes, é melhor você ter essa legitimidade fora, numa escolha, por exemplo, fora, conquistar o teu espaço. E daí eu preferia sempre pensar assim, o pai viu que perdeu um grande funcionário. Paciência. E tem que conviver com isso, entendeu? Agora, assim, ficar criando aquela cilada do tipo, que me parece que é meio que um imbróglio, né? Ah, você vai assumir os negócios, você vai assumir o negócio. Mas assim, se a pessoa não começou desde sempre a trabalhar na empresa, das duas, uma. Hoje ele terá grandes conflitos com esse herdeiro, com os funcionários, né? Porque foi colocado, né? A gente vai ter um grande conflito de poder ali, porque, claro, ninguém substitui a figura do fundador. Nenhum filho vai substituir a figura do fundador, né? Ou a gente vai ter esse processo do pai nunca confiar na gestão plena do filho e ele vai ficar tentando se influenciar. Então, eu acho que a melhor forma é a gente criar, desde sempre, vínculos, até porque os valores são muito interiorizados, né? Quando a gente cria com uma proximidade. E daí eu acho que o processo sucessório vai ser um processo mais naturalizado, né? Do que é hoje, uma imposição. Quando eu vejo muita empresa familiar, o filho brigando demais, eu falo, a gente tem rolo bem antes desse processo. Sabe aonde que começou o problema? Eu gosto de cavar onde que começou. Daí você percebe que tem vários conflitos, já tem conflito entre os fundadores, normalmente tem conflito entre a mãe e o pai, a mãe queria sempre uma coisa, o pai outra. Então, assim, eu costumo falar que a família é a nossa primeira disputa de território na vida, né? Com os irmãos e pela atenção dos pais. E conforme a família lida com esse conflito de interesse dentro da casa, eu acho que diz muito, sabe, sobre os números de mortalidade das empresas familiares que a gente está vendo hoje. Isso. Bem, a sucessão, ela começa, na verdade, ainda na infância. Na infância, exato. Eu ia frequentar a empresa do meu pai com 7 anos de idade. Sim. Eu assistia às aulas do meu pai. Eu não entendia nada do conteúdo, obviamente. Professor de português para cursinhos pré-vestibulares. Um colégio que vai do maternal ao segundo grau. Eu não entendia nada do conteúdo, mas eu já entendia o brilho nos olhos dele. Eu já entendia o amor dele pelo trabalho. Eu também já entendia como ele se relacionava com os colaboradores e com os alunos dele. Isso daí eu já começava a entender e já começava a amar a empresa a partir daí. Exato. Isso era muito bacana, eu cresci com essa referência. E quando eu não estava na sala de aula com ele, eu estava na gráfica da escola, ajudando a imprimir, distribuir material didático para os alunos. Ou então eu estava na sala dos professores, servindo um cafezinho para eles. Eu estava no escritório dele, vendo como ele despachava os assuntos com funcionários, alunos e fornecedores. Então foi muito bacana eu crescer nesse ambiente. Então, assim, começa a mostrar para o teu filho o tipo de trabalho que você faz. Não tem nada de errado com isso. É mais naturalizado, né? Eu amava ir para a empresa do meu pai, eu amava, só pelo fato de eu estar perto dele, eu já curtia pra caramba. Então, Claro. assim, fazer a criança ter um trabalho assim, entre aspas, Sim. é importante. Claro. O que não é trabalho para o adulto é muito trabalho para uma criança, muitas vezes. Então, coloca ela para fazer alguma coisa básica, assim, que ela acabe confundindo o que é diversão e o que é trabalho. Ela vai amar, ela vai rir pra caramba. Então, começa a fazer isso com o teu filho desde cedo.
Com certeza, né? Porque o processo sucessório vai ser muito. E até para ele se experimentar nesse lugar, né? Que pode ser que a pessoa vai ali falar que lugar mais chato, que porre, né? E tá bom também, tá tudo bem. Você tem que honrar esse lugar, foi o lugar que te deu sustento e foi muito legal pro teu pai. Você pode não gostar, tá ótimo também, né? Porque hoje a gente também tem uma fixação dos pais querendo obrigatoriamente que os filhos sigam um propósito que é muito deles. E não tem nada a ver, gente. Tem coisa mais estressante do que você ser obrigado a fazer alguma coisa que você não gosta, que você não tem nada a ver. Claro, eu acho que o fundador tem toda uma paixão, tem todo um envolvimento que o filho pode sim dar continuidade. Mas eu acho que tem que ter uma afinidade, né? Uma afinidade de valores, uma afinidade de propósitos, para que a sucessão. Porque senão é o que a gente está vendo, né? Os índices de mortalidade das empresas familiares de segunda geração são enormes. Só fazer uma solicitação aí para quem está nos assistindo. Aqui no canto direito inferior tem um coraçãozinho. Aperte nesse coraçãozinho aqui várias vezes para poder impulsionar nossa live aí para o Instagram. Também tem um aviãozinho bem aqui no canto inferior aqui do seu vídeo. Compartilha aí com o máximo de contatos que você puder para poder trazer as pessoas para cá, porque empresa familiar é um assunto pouco ainda conhecido, é um assunto ainda muito pouco falado no Brasil, e a maioria das empresas no Brasil e no mundo é familiar. Então, elas precisam assistir, elas precisam ter mais contato com assuntos e lives como essas de empresas familiares, ainda mais no momento desse de crise. E por falar em crise, né? É isso aí, pessoal. Vão apertando aí o coraçãozinho. E por falar em crise, Thaís, essa crise que a gente está vivendo, a gente começa a ficar preocupado com as empresas familiares, porque o potencial de conflitos é muito maior. Antes, a família, pelo menos, se dividia entre dois ambientes, empresa e família. Mas agora, nesse momento de crise, as famílias elas ficam em apenas um tipo de ambiente, que é a casa, é a residência. E elas ficam muito preocupadas, assim como todos nós, com essa crise que está acontecendo. Quando é que isso vai acabar? O que vai acontecer com a nossa empresa? Quando é que a gente vai voltar à vida normal? Enfim. E essas perguntas e esses dilemas podem trazer ruídos, podem trazer desafios para elas ainda maiores e até conflitos. Então, assim, as empresas familiares podem ficar, algumas eu tenho certeza que vão sair dessa crise mais fortalecidas. Eu tenho certeza disso. Tem umas que vão aproveitar brechas que os concorrentes vão deixar e quando a gente voltar à normalidade, elas vão estar na frente dos concorrentes. Isso daí eu tenho certeza. Mas isso não vai acontecer com a maioria. É uma minoria que vai aproveitar essas poucas oportunidades que o mercado está nos proporcionando. A maioria vai estar ainda mais com problemas de gestão, elas vão estar ainda mais com desafios de relacionamentos, o que exige ainda mais buscar uma ajuda externa, porque agora as empresas familiares não podem mais errar. Qualquer tipo de erro, qualquer tipo de dificuldade pode acarretar em aumento de custos e problemas operacionais para a empresa familiar. E as dificuldades já são grandes, então elas não podem criar ainda mais problemas do que esse momento de crise está sendo propício a elas criarem. Então, esse momento de crise é ainda mais delicado, que as empresas familiares vão misturar ainda mais assuntos pessoais e profissionais e os conflitos vão aflorar. Lá no Pará, não sei se você ficou sabendo, uma grande rede lá, no varejo, começou uma guerra entre os membros da família. Atualmente, é uma das maiores empresas do Brasil no seu segmento varejista, dentro do seu segmento de atuação do Brasil, mesmo sendo uma empresa lá de Belém, uma empresa fortíssima, porque é uma empresa que é um verdadeiro conglomerado, está presente nos mais diversos segmentos, e lá surgiu uma guerra que talvez seja um problema que vem aí ao longo de várias décadas, de vários anos, e que vem sendo acumulado. Geralmente é isso que acontece. Às vezes você traz lá da infância uma coisa mal acumulada para dentro da empresa, só que nesse momento de crise não dá mais para acumular. Chega uma hora que as pessoas colocam para fora. E será que as empresas familiares estão preparadas para esse momento? Pergunta que não quer calar. O que as pessoas fazem agora trancado dentro de casa? As empresas familiares e as famílias. Faxina, gente. Faxina que a gente tem que fazer. Tirar a sujeira debaixo do tapete. Não dá para guardar mais. Eu falo que eu trabalhei 10 anos com sucessão e a sucessão
é uma lavação de roupa suja, né? As varas de família estão aí para quem quiser ver, né? Se você acha que não, vai dar uma olhada nos processos de separação e de inventários, para a gente ver toda a sujeira que ficou guardada durante uma vida inteira, todos os conflitos abafados, todas as falhas de comunicação foram parar em algum lugar. E quando morre uma dessas pessoas, quando acontece um processo de separação, quando acontece uma crise que desestabiliza o grupo, toda a sujeira volta. Mas por quê? Porque a gente tem sujeira debaixo do tapete. E aquilo que você falou, se antes já não podia guardar sujeira, agora a gente está no momento de ficar só com o que é essencial. E eu falo, reduzir o custo ao máximo. Também é um processo de limpar sujeiras, de limpar excessos, de ver o que a gente é forte. E eu acho que isso começa, gente, começa na família. Não tem onde começar. Não, isso não é um tema que começa na empresa, começa na família com o equilíbrio de poderes, né? A gente está vendo as empresas familiares tradicionalmente são empresas muito machistas, muito masculinizadas, onde o feminino quase não era ouvido e já existia um desequilíbrio de poder, onde existia um poder muito forte do pai em relação aos filhos e agora os tempos estão mudando, a gente está numa sociedade mais horizontalizada, né? Com mais equilíbrio nas relações de poder, até entre patrão e funcionário, que antigamente não era assim. Então, é por isso que eu falo, quanto mais enxuto a nossa empresa tiver e a nossa família mais coerente, mais força a gente vai ter para superar a crise. Isso é essencial. E eu acho que talvez esse é o grande potencial das empresas familiares, elas serem dinâmicas. Só que se a gente vai acumulando muita sujeira, muita questão, muita dificuldade, muitos conflitos, a gente vai travando o próprio funcionamento, me parece, né, das empresas familiares. Então, eu acho que agora é tempo de tirar aqueles probleminhas, aqueles conflitos mal falados, aqueles assuntos que a gente não quer falar, porque agora, melhor, né, antes tarde do que nunca. Eu sempre falo que é melhor resolver em vida do que esperar a morte de alguém, esperar o adoecimento de alguém, esperar o conflito de alguém, esperar a separação de alguém. Então, é sempre, o melhor momento é agora, quando a gente soube começar de pouco, a gente falou, deu muito chabu, a gente fala depois, ó, vamos deixar esse assunto esfriar, semana que vem a gente conversa de novo. E uma pessoa, um profissional na mediação desse diálogo, me parece essencial, né? Porque senão também fica muito no campo das ideias, muito no campo do embate pessoal e que também não traz crescimento. Então, eu acho que talvez esse é o grande papel da governança corporativa, é ter um terceiro mediador desse diálogo, que é um diálogo necessário, mas que é um diálogo que ele é necessário pelo procedimento em si, né? Para atingir um resultado. Não é necessário para a gente criar mais conflito na família. O conflito é necessário e o conflito é sempre o início de uma solução. Né? Eu gosto de trabalhar com isso. A pessoa vai, não quero falar de assunto que dá muito conflito. Não, mas é justamente no conflito que a gente começa a solucionar. Porque já viu água parada funcionar alguma coisa? Em água parada não funciona nada. Né? É no momento do conflito que a gente começa a ter força, a ter fôlego, a testar se a nossa família é realmente coesa, por exemplo, esse caso do Pará que você comentou. Desde quando esses conflitos estão abafados? A gente vê quando surgiu, você comentou o caso da sócia, de uma das herdeiras do grupo Disney, a mesma coisa, a gente começa a ler de onde, gente, de onde começou isso que chegou nesse lugar tão catastrófico assim. Então, é um pouco disso, assim, né? Um pouco disso que a gente precisa começar a trabalhar para ontem, né? Não é para o Covid, é para ontem. Os nossos problemas de família, a gente tem que trabalhar diariamente, né? Ajustar, alinhar expectativas, expectativa dos filhos com expectativa dos pais, expectativa da esposa com o do marido, né? Porque, afinal de contas, não é apenas... Né? Não tem mais uma única pessoa, uma única voz, né, dominante do fundador. Já o compartilhamento do poder já existe há muito tempo. Pessoal, fiquem à vontade para fazer comentários, perguntas, tá bom? Vai ser um maior prazer aí tirar as dúvidas de vocês. Com Vamos certeza. lá. Esses conflitos entre empresas familiares, teve uma vez que um irmão virou para mim e disse assim, olha, eu briguei com meu outro irmão por causa de tal coisa. Porque ele fez tal coisa. Então eu falei, olha, não foi por causa de tal coisa. Aí ele disse, como assim, Antônio Carlos? Deu para lá, vamos lá atrás. Enquanto sempre foi o relacionamento com teu irmão. Ah, é? Tá vendo? Tá aí o problema.
Ele começou a me fazer um apanhado histórico do relacionamento dele com o irmão e não era por causa exatamente daquele problema. Aquele problema foi apenas a pontinha do iceberg. Vinha várias outras coisas sendo acumuladas ao longo de muitos anos. Uhum. É bem isso, né? Eu também, às vezes, a gente é chamado nessa questão para resolver conflitos entre irmãos, é bem comum. Né? Quando eu já acabo o diálogo, o pai já não consegue mais intermediar, e é comum, por exemplo, o pai querer dividir o patrimônio para evitar o diálogo, né? Para evitar o contato, o confronto dos filhos. E eu sempre falo que não, que é melhor resolver o problema e não dividir o patrimônio, porque o patrimônio vai gerar ainda mais conflito, né? Porque, gente, patrimônio, dinheiro, eu sempre falo, dinheiro atrai problema. Se você já não sabia lidar com o brinquedo da infância, ele vai atrair mais problemas. Então, assim, eu até esse caso foi um caso específico que eu atendi esse ano, de uma família empresária que tinha aqui da região, e que o conflito era os dois filhos, né? Tinham muitos conflitos e o pai queria já dividir o patrimônio para se livrar da discussão que já vinha se arrastando desde uma vida. Eu consegui convencer eles que não era o melhor momento dividir o patrimônio naquele momento e sim tentar solucionar e encaminhar para uma conciliação, né? Num primeiro momento entre os irmãos. E daí, o que ficou claro? Os pais retroalimentavam o conflito dos filhos, como é normal, né? Porque um só se alimenta do... E o pai incendiava e ele era a pessoa que queria depois se separar. Então, assim, ficou bem claro que todas as vezes que os filhos tinham conflitos, o pai intermediava e acabava colocando mais fogo naquele relacionamento. E depois eles ainda estão num processo de reconhecer essas situações, né, de mudar alguns hábitos, melhorar, porque todos trabalham numa mesma empresa. E só depois a gente vai fazer a divisão patrimonial. Olha só, coisa Entendeu? Eu acho que interessante. esse eu acho eu acho que essa é uma questão, né? Eu gosto de tratar assim de trabalhar primeiro no que é o problema, porque se a gente faz e outra dilapidação do patrimônio também é um comprometimento muito, né? Eu como advogada, eu já sei que empresas familiares para evitar maiores problemas dividem o patrimônio e depois acabam tendo outras consequências bem mais gravosas assim. Eu fico pensando assim, não adianta nós consultores entrarmos numa empresa, mudar um monte de coisa que tem que mudar, e quando a gente sai, os vícios voltam. Não adianta. Muitos dos problemas de uma empresa familiar é comportamento. Aí por isso que eu vou, né, numa empresa familiar, às vezes não apenas com técnicas de gestão, mas com técnicas comportamentais, para mudar hábitos e consolidar mudanças na empresa familiar. Porque a gente tem que ir na raiz mesmo. O problema de uma consultoria tradicional, como sempre foi feita ao longo das décadas, é que ela trabalha apenas as consequências, não trabalha as causas. Qual é a causa? E às vezes a causa não é aquela que aparenta ser. A causa não é tão clara quanto ela é. A causa muitas vezes ela não está consciente, ela está inconsciente. Então o consultor ele tem que ter uma sensibilidade muito grande para poder forçar numa empresa familiar, penetrar nos meandros de uma empresa familiar, de divergências, de desafios, de problemas, para poder ir na raiz do problema, para matar esse problema. Agora, uma outra situação muito importante é o cuidado com o planejamento sucessório que as empresas precisam fazer, assim como o planejamento da governança corporativa. A gente trabalha muito no Brasil com base no jeitinho brasileiro. Bora, a gente dá um jeitinho, não precisa fazer agora. Ou então, deixa para fazer sucessão no momento que for necessário. No momento que for... Quando chegar o momento, a gente faz a sucessão. O problema é que a sucessão é o momento mais importante na vida de uma empresa familiar. Como é que você vai tratar do momento mais importante da sua empresa familiar, dando um jeitinho, ou somente quando a situação acontece? Como é que você vai lidar com seus dois maiores patrimônios, empresa e família, se relacionando com eles desse jeito? E não planejando, fazendo uma coisa com muito mais carinho, com muito mais cuidado, com muito mais amor. Então, assim, a gente vive num país onde não é um país de planejadores, é um país apenas de executores.
nós somos muito executores e péssimos planejadores. É mais ou menos dessa maneira como os gringos veem a nós, brasileiros. E a gente precisa, como consultores e especialistas de empresas familiares, mudar um pouco, pelo menos um pouquinho, dessa cultura do nosso país de que nós somos extremamente executores. A gente também tem que trabalhar o planejamento. Até porque a execução só vai ser feita se ela for acompanhada de um bom planejamento. É lógico que a gente não pode focar apenas no planejamento. Nenhum planejamento vai valer a pena se não for executado. Não adianta ficar no campo das ideias e no papel. Você precisa colocar em prática. Mas você precisa dar importância para os dois, sim. Planejamento e execução. Olha, eu acho que nesse caso, o Covid veio dar uma super ajuda para os consultores de empresas familiares. Isso. Porque nada melhor do que um vírus para parar, né? Porque sempre parecia que era uma história nossa, né? De consultor dramático, que nossa, que quando acontece a morte, as coisas acontecem, que ficar sem um planejamento coloca em risco a vitalidade da empresa familiar, sempre parecia dramático. E hoje o Brasil está vendo, todo mundo, né? A nossa cultura brasileira de dar um jeitinho, de pouco planejar, a gente está vendo as consequências disso. A gente não consegue sobreviver sem vender o almoço. É essa a nossa realidade. A gente precisa vender o almoço para pagar a janta. Sempre foi. Muito diferente dos outros países que tem uma estrutura, que as pessoas estão mais tranquilas. Aqui tem um nível de mais ansiedade no mundo. O Covid veio provar. Por quê? Porque a gente está nessa situação. A gente não planeja, gasta tudo que ganha, fica achando que vai dar certo, que a gente vai rezar, que Deus é brasileiro, que vai nos ajudar, e a gente segue na praia, não fazendo nada. Então, assim, você fez as primeiras recomendações, as pessoas os policiais tiveram que ir nas praias para tirar as pessoas, porque a gente achava que era carnaval, e não é. E a gente vai ter as consequências do nossa própria cultura agora. Então, eu morei um tempo na Itália, também fiquei lá um tempo, e lá a cultura das pessoas comprarem o túmulo, já se prepararem, é inclusive um ato de desonra. Você não deixar os seus bens planejados para quem você vai deixar, entendeu? Deixar a tua família dilapidando o patrimônio. E para mim faz todo sentido, né? Imagina você ficar aqui, morre e teus filhos estão assim se degladiando pelo patrimônio. Né? Eu vejo que na nossa família tem muito isso. A minha avó falava, Deus me livre se um dia acontecer uma coisa dessas. Isso foi incutido na nossa cabeça, sabe? Que jamais a gente poderia brigar pelo patrimônio. Mas é o comum, é o básico, né? Vocês estão se... Mas por quê? Porque o planejamento não é feito. E eu não estou dizendo de grandes planejamentos. A gente tem que planejar minimamente a estrutura do que a gente espera da nossa vida, eu digo, né? Porque o planejamento começa com a nossa vida e depois para a nossa empresa. Então, e a empresa familiar que combina família e patrimônio, a gente tem que fazer um planejamento no mínimo estruturado, né? Com o mínimo de estrutura. Eu não estou nem dizendo que é um plano B, nem nada. Porque você vai colocar tudo no mesmo saco. É diferente se a gente não planeja na empresa, num outro trabalho. A gente ainda tem a família, ficou sem nada, mas ainda tá ali, né? Você pode recomeçar. E na empresa familiar que você perde os dois numa tacada só? Nossa. Né? O risco do fracasso é inevitável, né? Você coloca uma família inteira... Enfim, mas os índices nos mostram que isso é muito possível. Sim, muito. A internet aí deu uma oscilada, mas agora já voltou. Voltou? Ah, então, que bom. Mas cortou alguma coisa ou não? Acho que não. Mas continua. Finaliza o seu raciocínio. Não, eu acho que era isso. Era um pouco falhou de novo. Familiar. Vamos falar, eu estava começando aqui para prosseguir o vídeo, para não deixar quem está assistindo a gente sem conteúdo. Eu estava falando aqui, Thaís, para a gente começar a falar de um assunto novo, que é sobre o protocolo familiar, como uma das ferramentas mais importantes da governança corporativa. O protocolo familiar é a ferramenta mais importante para proteger a empresa, blindar a empresa de possíveis conflitos ou divergências entre os familiares. É um documento extremamente importante para delimitar a função de cada um, quem é quem. O protocolo familiar, infelizmente, doutora Márcia, seja muito bem-vinda, um beijo para você aí. O protocolo familiar,
ele é uma ferramenta de governança corporativa ainda muito desconhecida por algumas empresas familiares. Só que elas não fazem ideia do como essa ferramenta do protocolo familiar pode agregar muito valor aos seus negócios, para blindar a empresa, proteger a empresa de conflitos e interferências, mostrar regras claras de quem deve entrar na empresa, preenchendo tais requisitos. E o protocolo familiar, ele é um dos alicerces de uma empresa familiar. Uma empresa familiar que não tem um protocolo familiar vai estar em apuros. E quando ela tem o protocolo familiar, ela se torna muito mais tranquila. E principalmente os pais podem trabalhar com muito mais tranquilidade, com muito mais paz de espírito, sem ver o seu patrimônio se dilapidando e sem ver os familiares se digladiando. Não é isso, Com Thaís? certeza. Com certeza, o protocolo é realmente, eu até falo sempre, que o mais importante do protocolo é o processo de construção dele, que é, né, Antônio Carlos, aonde a gente faz toda essa mediação dos conflitos, dos assuntos difíceis de serem tratados só pela família, né? Como, por exemplo, definir quem pode entrar, quais são as regras de ingresso, quais são as regras de saída, que eu acho que é importante a gente colocar também, né? Qual é o desempenho que a gente espera de um herdeiro dentro da família, se é possível, né? Como ele vai continuar, se nós vamos aceitar primos, genros e noras. É nesse momento que a gente começa a debater sobre alguns pontos, assim, umas feridas que a gente vai precisar trabalhar e que em casa você dificilmente teria acesso a esse tipo de um diálogo mais harmonioso. Então, eu acho que a construção desse protocolo é justamente o resumo de todos os assuntos, né, num único documento. Então, a gente vai trabalhar o alinhamento de expectativas, né? E é um compromisso moral que todo mundo assume nesse caminho da construção do documento. Então, eu acho que é pouco difundido justamente por causa disso, porque nós temos uma cultura de não enfrentar os assuntos difíceis, né, na família. A gente vem de uma tradição católica muito forte, onde não era interessante discutir, né, era feio falar em família, mas se degladiar nos processos na família não é tão feio, né, porque ninguém vê. Então, eu acho que é um pouco da gente repensar esse conteúdo e pensar que a melhor forma de começar o protocolo é quando a família está em harmonia, quando a gente não tem grandes problemas para serem solucionados, quando a gente está no momento de estabilidade, quando a gente ainda tem sucessores pequenos que já não estão disputando um poder, porque lembrando, a família é o nosso espaço de disputa de poder, assim, por excelência, né, social. Então, a gente sempre olhar com isso e assim, e regras claras e bons combinados funcionam para todo mundo, né? O que foi acordado não é caro. Então, eu acho que o protocolo é um grande documento que reúne todos esses combinados familiares e, entendeu? Então, eu acho que é um pouco disso, assim, né? Essa é a importância do nosso protocolo. Se alguém tiver alguma dúvida de protocolo de família ou algum exemplo do que fez, enfim. A Ju, oi Ju, seja bem-vinda. A Ju tá fazendo o protocolo dela também, né? Que também, assim, a gente às vezes começa recontando os valores da família. Eu gosto muito desse espaço do protocolo para honrar quem fundou, recuperando a história do fundador, quais foram as intenções dele quando montou a empresa, para que isso fique claro para as futuras gerações, porque eu acho que isso é um limitador bastante grande também, né? Tanto para colaboradores, quanto para filhos, quanto para sucessores, enfim, e quem for atuar, né, na empresa de uma forma geral. Manter a originalidade, né, que é isso que a gente vê. Quando as empresas passam para a segunda ou para a terceira geração, normalmente elas se modificam muito em relação aos valores do fundador. Isso é uma tendência natural, porque entram outras pessoas, mas é importante que ela se mantenha na sua originalidade, né? Foi isso que deu a ela aquele tom de desenvolvimento. Então, o protocolo é esse lugar que o fundador pode delimitar, pode estabelecer algumas condições. Então, é bem importante que isso seja feito da forma mais harmônica possível. Com certeza. O protocolo familiar, ele também ele mistura, né? Ele separa o criador da criatura, né? Isso a gente fala muito isso em empresa familiar. E muitos herdeiros podem pensar assim, o protocolo familiar vai me limitar muito. Eu quero continuar mandando aqui, eu não quero esse negócio de regra, vai engessar muito a empresa. Não, mas o protocolo familiar também é importante para profissionalizar os pais.
ou o fundador da empresa familiar. Porque muitas vezes o fundador, ele confunde ele com a empresa. Ele acha que as duas coisas são iguais. Ele não sabe exatamente até onde termina o fulano e até onde termina ou começa a empresa. Inclusive, a cultura da empresa, ela é muitas vezes igual ao pai. Como o pai pensa, como o pai age, a empresa tem que pensar e agir. Então, quando você entra numa empresa, você chega até a sentir uma energia parecida com o que você sente quando você está junto com o dono da empresa. É uma coisa impressionante isso. E a maneira como o pai faz as coisas, às vezes, dentro de casa, ele quer fazer as coisas dentro da empresa também. Não necessariamente as coisas precisam ser iguais, podem ser diferentes, não tem problema nenhum. Mas, às vezes, chega até a ser diferente, mas aí o pai, que não leva, às vezes, o vício para dentro de casa, pode levar para dentro da empresa. Enfim, eu estou falando aqui de diferentes situações que podem acontecer. Cada caso é um caso, a gente não pode generalizar. Então, ele leva os vícios dele para dentro da empresa e ele quer que a empresa seja o que ele quer e não necessariamente o que a empresa precisa. Vem cá, eu sou o dono da empresa, eu sei o que a empresa precisa. Será mesmo? Geralmente, o que eu acho que é importante para a empresa é diferente do que a empresa acha que é importante para ela. Então, assim, é como se a empresa familiar criasse uma vida. É como se ela fosse a sua própria vida, separada do fundador, e não necessariamente ela precisa caminhar de acordo quando o fundador também caminha. É por isso que é muito importante também a gente criar uma empresa autogerenciável. Porque uma empresa autogerenciável evita com que a empresa dependa 100% da presença do dono ali dentro para sobreviver. De que a empresa seja exatamente a cara do dono. Não precisa ser exatamente 100%. Não, eu acho que isso é uma importante a gente grande. Sim, trabalhar também, que é a questão do seguinte, né? As empresas familiares, na primeira geração, têm todas as características que você falou. Elas são muito misturadas, a criatura e o criador são uma pessoa só, porque de fato era, né? Quem fundou uma empresa criou ela do jeito dela, tudo ele fazia. A gente tem figuras muito centralizadoras, né? O fundador normalmente é uma pessoa centralizadora porque precisou ser, porque fazia de tudo, né? Chutava e pegava no gol, porque criou aquilo ali, só que aquilo ali deu certo. Eu acho que super deu. Tanto que eles falam, não, mas sempre funcionou. Sim, sempre funcionou, mas ela não funcionará daqui para frente. Ou ela vai continuar a mesma empresa pequena que o senhor criou. Então, eu sempre falo, é o passo do crescimento. Você quer crescer ou você quer continuar do tamanho que era? Tem muitos fundadores que falam, eu quero continuar do tamanho que era. E você sobreviveria hoje do tamanho que era? Porque as condições que fizeram ele fundar a empresa são muito diferentes das condições de hoje. Então, é uma escolha. Você vai querer que ela permaneça viva, a gente vai precisar de novas pessoas, uma gestão tão centralizada não funciona mais. O senhor pode ter, né? Eu acho que então, daí que a gente começa a falar das empresas de segunda geração, quando a gente já tem poder compartilhado. Isso é muito difícil, porque a gente vai ver o quê? Um fundador que já tem uma certa idade, que passou uma vida dedicada à empresa, que não tem intenção nenhuma de sair, e um sucessor que já está pronto para entrar, né? E a gente começa os conflitos. Por quê? Porque a vida do fundador é a empresa. Ele não consegue, ele se desmembra do filho, mas não se desmembra da empresa, não se afasta. Que daí é todo um protocolo de fazer, justamente no protocolo de família. O que o fundador vai fazer? É achar outros afazeres para o fundador, né? Eu sempre comento. Achar voluntariados, achar um engajamento político, achar um propósito de vida, viajar mais. Se o fundador não tem isso, dificilmente ele vai deixar o sucessor entrar. Porque ele ainda se sente muito necessário naquele lugar. Eu acho que o fundador só abre a porta para um sucessor quando ele se sente desnecessário. E a gente está vendo cada vez mais fundadores se sentirem muito necessários, né? Com uma expectativa de vida muito alta. Então, eu acho que agora quem tem opção são os sucessores, né? Porque já que o fundador criou, a empresa é dele, ele acha que é dele, entendeu? Então, e ele vai continuar ali por muito tempo, porque a gente tem uma expectativa de vida que está aumentando cada vez mais. E aí a gente começa a conversar. É por isso que ele não quer que a empresa dele cresça. Porque se a empresa dele crescer, vai perder a identidade dele. Vai perder a cara dele. A empresa, ele mesmo vai estranhar aquilo que ele criou. Ele mesmo, a empresa parece que vai parar de fazer sentido para ele.
porque é uma coisa profissionalizada, uma coisa avançada, não tem um DNA do dono da empresa. Só que o problema é que quando a empresa vai aumentando de tamanho, pelo menos em número de membros de família, os membros de família não aceitam que a empresa seja a cara do pai ou da mãe, ou do fundador. Ele não aceita. Aí começam os conflitos. Então, se o pai fosse muito mais aberto e aceitasse que a empresa pudesse crescer, ao mesmo tempo deixaria os membros da família mais satisfeitos. Que é justamente isso que os membros da família querem. Thaís, só para a gente começar a finalizar, e o protocolo familiar é justamente os fundamentos para a criação do Conselho de Família. O Conselho de Família, que é um órgão dos mais importantes de governança corporativa, onde você pode, não necessariamente, mas de preferência, você retira os membros da família do dia a dia da empresa, colocam nesse órgão para eles poderem discutir questões, debaterem, passarem por treinamentos também, para entrarem na empresa, enfim. É uma maneira que eu acho muito interessante, que ao invés de você retirar um membro de uma família, que é muito difícil você demitir alguém da sua própria família, você diz assim, olha, você agora vai fazer parte do membro, você vai ser membro do conselho de família, você vai fazer parte desse órgão. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa não se desliga da empresa. Então, não necessariamente ela vai se sentir excluída da empresa familiar. É uma estratégia bem interessante para poder separar aqueles familiares que não necessariamente têm interesse em trabalhar na empresa, ou que podem até ter interesse, mas não têm a devida qualificação para trabalhar na empresa familiar. Então, Antônio Carlos, vamos lá para o Conselho de Família. Eu gosto muito, eu acho que esse é um trabalho que os familiares têm se dedicado muito a trabalhar com o Conselho de Família, porque eu acho que também é um órgão um pouco... Eu acho que é um órgão um pouco de difícil definição para a governança corporativa. Eu vejo que tem pessoas que também não querem mais que trabalhar na empresa, então vamos colocar no conselho para dar um lugarzinho para ele. Eu tenho dúvidas a respeito disso, desse lugar. Eu acho que, assim, membros da família precisam ser avaliados e eu acho que esse clima de não demitir o membro da família já é um clima para o protocolo de família. A gente tem que... Os membros só podem entrar quando sabem quando vão sair. Né? Eu acho que esse trânsito, que a gente fica com aquela história de que a empresa familiar vai abrigar os filhos e nunca vão ser demitidos, eu acho que também, assim, nós somos humanos, né? A gente tem uma característica de ficar numa zona de conforto, né? De ficar olhando o celular a vida inteira. Então, eu acho que a gente precisa estabelecer já no protocolo, que é o que a gente veio falando, a entrada e saída dos membros da família. Esse é o primeiro ponto. O Conselho de Família, eu gosto desse lugar, mas um lugar de pensar estrategicamente no desenvolvimento da família empresária, tá? Isso eu tô falando assim, por exemplo, a continuidade do fundador, que tipo de sonhos, até a Ju comentou que tá fazendo o protocolo, que o pai dela tem ideias, qual ideias, né? Trabalhar nesse, isso é filha. Então, nós vamos precisar para daqui a algum período da empresa, daqui 10 anos, 5 anos, os nossos netos, a gente vai ajudar no estudo ou não? Isso é um trabalho para o Conselho de Família. E fazer esses eventos, né? Tornar essa família um pouco mais profissionalizada, fortalecer esses vínculos de uma maneira mais intencional. Entende que não é um vínculo do dia a dia, não é um vínculo do cotidiano, é um vínculo pensado para o futuro da empresa. Justamente naquilo que a gente falou antes, pensando que a criatura é diferente do criador. O que vai ser necessário daqui 10 anos na empresa do teu pai, por exemplo, que é a educação vai ser online? Possivelmente, né? Possivelmente as pessoas nem vão se matricular mais em faculdade, não sei. Entendeu? Quem que vai suceder? Antônio Carlos não vai mais poder fazer formação, vai ter que ser um filho dele se ele tivesse. Não, nós não temos ninguém para formar até lá. E eu acho que isso é um processo do conselho de família, entende? Eu vou contratar alguém nas finanças porque está dando muito problema colocar membros da família. Então, eu acho que hoje a estrutura da governança corporativa passa por conselhos de família fortes. Se a gente vê quem sobreviveu nesses tempos de crise, quem está passando de mais de uma geração, a gente pode reparar que em todas essas famílias tinha conselho de família fortes. Fortes, assim, ativos, que se dedicavam, que se preocupavam em encontros regulares.
E eu não estou falando de grandes, né? Grandes projetos, grandes programas de desenvolvimento. É a gente fazer desenvolvimentos aonde dá. No domingo, um churrasco, a gente incluir uma parte de formativa, uma parte do desenvolvimento, fazer uma reunião um pouco antes das confraternizações, sabe? Eu acho que é pensar estratégico mais, né? Então, eu acho que o Conselho de Família é esse órgão que pensa estrategicamente as necessidades e habilidades da família. Me parece um pouco disso, assim. A Ju está dizendo aí, né? Faz muito sentido. Sinto isso, meu pai, louco para sair, cheio de ideias. É isso aí. Vamos começar então a finalizar, que a gente está em cima do horário, senão o Instagram Sim, desliga aqui do nada. corta, né, Pessoal, nossa voz. eu queria oferecer para quem estiver assistindo aqui a nossa live de hoje um workshop gratuito que eu vou dar no sábado, de 9 da manhã a meio-dia. Um workshop para você ficar à vontade, para a gente discutir mais ainda sobre empresa familiar, sobre vários cases, assuntos novos, mais conteúdo. Quem tiver interesse em participar desse workshop, me manda uma mensagem no direct, ou então manda aí uma mensagem no meu WhatsApp, eu vou deixar o número agora aqui nos comentários para vocês. Thaís, muito obrigado aí pela gentileza, por ter aceitado o meu convite. Pode fazer as suas observações aí finais, e eu espero que essa seja a primeira aí de muitas lives nossas juntas. Muito obrigado. Obrigada. Antônio Carlos, queria agradecer pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. E também, se alguém tem alguma dúvida, alguma questão, pode mandar aí pelo direct. Enfim, a gente vai estar sempre por aqui conversando. Fico muito feliz de poder ter contribuído, enfim, nessa noite aqui para, né, esclarecer algumas questões a respeito ao desvendar alguns mitos, né, da empresa familiar, mas que é importante a gente começar a resolver os nossos conflitos, porque é resolvendo os conflitos que as famílias prosperam, né? Não é acumulando conflitos. Então, é desatando os nós. E foi uma honra estar aqui com você, Antônio Carlos. Eu agradeço, tá? E me coloco à disposição para outros eventos também. Com certeza. Muito obrigado a todo mundo. Beijo no Obrigada. coração. Bom descanso para todo mundo. Tchau, tchau. Ju, obrigado aí pela dica do seriado. Gostei Vou dar uma mesmo, olhada. tá? Um beijo Obrigado a todo especial mundo. para o Tchau, tchau, Pará, pessoal. já que a gente está cada um num lugar, mas somos paraenses nessa live, então um abraço bem especial. Tchau, tchau.